Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Gestão em Debate e vamos chamar agora os comerciais e voltamos já. Patrocinadores do programa Gestão em Debate da TV Ijuí. Esponqueado Veículos de Ijuí. Atendimento Classe A. Hospital de Caridade de Ijuí. HCI. Tecnologia a favor da sua vida. Deflex Telecom. O melhor serviço de internet. Sociedade Ginástica de Ijuí, SOGI. Opção de bem viver. SAT e TV Ijuí. Agora com serviço de IPTV licenciado pela Anatel. A única empresa do interior do estado com autorização para essa tecnologia. Eu vou voltar a falar então com o professor Piccoli. Vamos falar de vestiário, professor Piccoli. Vestiário ganha jogo? Ganha e perde. Vestiário ganha e perde. Vestiário é um ambiente sagrado. Vestiário é aquele ambiente que você precisa saber transitar nele. Vestiário não é um ambiente para qualquer pessoa. Eu considero o vestiário, tanto quanto o gramado, um ambiente sagrado. Mágico. E se nós soubermos conviver com ele, saber os atalhos, saber que tem uma linguagem própria no vestiário, você consegue tirar grandes resultados. Mas ele também é cheio de armadilhas e aí talvez o fato de ter jogado por um período muito longo eu consiga compreender melhor. Quem transitou mais pelo vestiário lá atrás, daqui a pouco interpreta ele um pouco melhor. Mas ele é cheio de manhas e manias, é um negócio um pouco estranho, mas que eu particularmente gosto. É um lugar que eu me sinto muito à vontade. Na minha experiência que eu tenho, eu conheci um técnico que ele não era não trabalhava muito em campo, não era um cara assim que trabalhava em cima de bola parada, entendeu? E fazia as jogadas acontecer para todo mundo ter lado. Ele fazia uns coletivos, assim, a preparação física ele gostava, que o atleta tivesse, né, bem, mas dentro do vestiário ele era um leão. Dentro do vestiário, por isso que eu estou te perguntando, professor, dentro do vestiário. E então o senhor entende que o vestiário é de extrema importância? Na verdade mudou bastante a gestão desse ambiente. Houve um tempo que bastava você ter jogado e ter convivido com o ambiente. Hoje ele requer um cuidado muito grande com a individualidade. Cada atleta pensa de um jeito. Ele tem por trás seus empresários que orientam ele a tomar cuidado com determinadas situações. Aí você, como o gestor do ambiente, precisa de uma habilidade muito grande para que não seja nada imposto e o atleta consiga, de uma forma muito sábia, fazer aquilo que você imagina que ele possa desenvolver e que ainda no final da história possa ser um atleta bem-sucedido. Então o ambiente, eu não tenho dúvida alguma, ali é um ambiente sagrado. Eu tenho convivido muito com esse questionamento a respeito dos modelos. Eu tive inúmeros treinadores com esse perfil, que às vezes o trabalho de campo não era tudo isso, mas ele dominava a relação interpessoal, ele tinha uma capacidade de interagir muito leve com o atleta. O jogador estava sempre com ele. E também encontrei profissionais, trabalhei com treinadores que eles também não tinham o perfil de muito trabalho no campo, mas tinham aquela imposição do vestiário, que o respeito ele era meio que pela presença, pela figura que aparecia ali. Hoje a gente busca um equilíbrio, porque você ter um passado dentro do futebol vitorioso já não basta. Você precisa ter algo mais, você precisa saber como conversar com o atleta, você precisa entender que às vezes a mensagem para chegar nesse atleta, você não precisa ser diretamente nele, você larga para um outro atleta, que ela vai chegar até ali. E comando não se impõe, comando você precisa conquistar. E o vestiário ele tem, como eu falei agora há pouco, uma linguagem dele, e você precisa saber transitar ali, porque ele se protege, quando ele entende que precisa se proteger. Então, às vezes, eu já tive dificuldade em ambientes por ter um pulso um pouco firme e talvez tenha me faltado lá no princípio um pouco de habilidade. Hoje não, o tempo vai passando, a gente vai encontrando maneiras mais equilibradas de fazer com que o comando seja respeitado. Aliás, a palavra-chave, respeito.
se tiver respeito, você pode ter certeza que as coisas funcionam. Muito bem. Luciano, poderia nos falar aí para o telespectador os clubes que vocês vão pegar nessa chave que o São Luís está? Sim, o São Luís está no grupo A, juntamente com o Ipiranga de Erechim, o Gaúcho de Passo Fundo, Serpanambi, Três Passos, Santa Rosa e o Cruzeiro de Santiago. Tá. Eu não lembro se tu falou da data de início do campeonato. A data de início é 2 de maio, né? Vai iniciar 2 de maio, nós já reforçando, a gente vai fazer os Peneirões dia 6 e 7 de março, no campo da Imasa, período manhã, 9 da manhã e tarde, 14 horas. Atletas nascidos em 2003, 2004 e 2005. Levar sua documentação lá direto na Imasa. A gente vai fazer lá a inscrição mesmo, não precisa ligar para o clube, se inscrever no clube. Direto lá na Imasa a gente vai fazer, vai selecionar a turma ali e durante a semana iniciamos os treinamentos. Pouco tempo para treinamento, né? Pouco tempo, né? Como eu lhe falei, a gente terminou o Campeonato Gaúcho em meados de setembro do ano passado e a ideia era ter a continuidade, né? Então, não podemos ter essa continuidade, né? Por outras questões aí, então, mas foi, graças a Deus, vamos fazer novamente agora, é pouco tempo, mas vamos lá. Tem uma dificuldade de 2 meses, é pouco tempo se for analisar para formar uma equipe, escrever os garotos no BID. Hoje em dia o boletim informativo diário dos atletas amadores é tão complicado ou mais do que um profissional. Porque além de você colocar a documentação autenticada em cartório todo dele, de histórico escolar, RGs e certidões de nascimento, você tem do pai também, do pai e da mãe do responsável. Então você tem um número mínimo de atletas que tem que colocar no BID para iniciar o campeonato. Então isso aí, essa correria nossa vai iniciar dia 6 e 7 de março e vamos ter que formar o time, escrever os atletas no BID, fazer amistosos e já iniciar o campeonato. Muito bem. Professor Piccoli, agora nós vamos para uma parte mais importante que eu acho do nosso programa, na questão de que eu gostaria que o senhor fosse bem sincero com o nosso telespectador, o nosso torcedor do São Luís. O senhor estava no Pelotas e jogou 3 partidas. E a corda arrebenta sempre no treinador quando não dá resultado. Eu pergunto para o senhor, o trabalho do senhor dentro do Pelotas, na maneira de profissional como o senhor é, deu para perceber que foi por parte da técnica, da parte da direção técnica, ou o grupo que não está dando resultado? Bom, na verdade é um pouco de cada, Chico. Eu tinha um compromisso com o presidente do Pelotas de levar o Pelotas para a Série D do Brasileiro e nós conquistamos essa vaga ainda na Copa Silverade no ano passado. E depois, em menos de 2 meses, conquistamos também a Recopa. A expectativa que eu desenvolvi, Piccoli, treinador, para o Campeonato Gaúcho, ela foi muito acima daquilo que nós fizemos nas primeiras 3 rodadas. E eu tinha um compromisso comigo que, caso eu entendesse que estivesse atrapalhando o projeto, eu mesmo sairia. É uma postura que eu tenho em relação a todos os ambientes que eu trabalho. Muito bem. Ninguém precisa pedir para eu sair nesse tipo de situação. E eu entendia que no Pelotas estava acontecendo um ambiente muito interessante, muito bacana, e que o meu trabalho, naquele momento, não estava mais colaborando com a instituição. Então não houve um problema técnico, não houve um problema diretivo, não houve divergência em hipótese alguma. Foi uma decisão minha quando eu saí para o jogo em Porto Alegre contra o Internacional, eu e Ipiranga em Erechim. Aceitaria, na minha cabeça era interessante um mínimo de 3 pontos nesses 2 jogos, para que na matemática nós pudéssemos ainda pensar em alguma coisa naquele momento na competição do primeiro turno. Como não foi possível, eu entendi que o primeiro turno já tinha terminado e eu não tinha mais expectativa ali dentro de desenvolver aquilo que eu imaginava ser possível para aquele momento na competição. Muito bem. Chegando no São Luís, você pegou uma equipe que também vinha sofrendo maus resultados. E aí é que eu me refiro ao vestiário. Vem para dentro do vestiário os problemas. Como é que tu encontrou o vestiário do São Luís, professor? Sinceramente, eu não encontrei um vestiário difícil de trabalhar. A minha conversa é muito direta.
moçada, se eu estou aqui é porque alguma coisa não deu certo. Daqui para frente nós vamos ter que fazer de um outro jeito. E do jeito que eu vou apresentar para vocês, a gente vai buscar fazer o melhor. Simples. Se trocou de comando, alguma coisa está acontecendo de errado. Vamos conversar, vou entender vocês, mas a ideia a partir de agora é essa aqui, a gente vai trabalhar dessa forma. Foi muito breve porque já tínhamos o jogo da Copa do Brasil. Cheguei na terça, na quarta-feira já tinha o jogo da Copa do Brasil. E a estreia diante do Pelotas, evidentemente que usei um pouco do conhecimento que eu tinha do grupo lá, mas sinceramente procurei entender mais o grupo que eu estava recebendo. Porque às vezes você conhece o adversário, mas não se conhece. Chance de você vencer 50%. Se você conhecer o adversário e você se conhecer, a probabilidade de você sair vencedor de um jogo é muito grande. Isso é a arte da guerra, está escrito em algum lugar aí. Então eu comungo dessa ideia. Procurei conhecer rapidamente, modificamos algumas situações, criamos um fato novo. O fato novo para esse jogo, um deles foi parte tática. Nós modificamos, nós saímos do padrão, criamos uma linha de 3 zagueiros, todo mundo já pensou que o São Luís ia jogar atrás, e a estratégia era justamente o oposto, era jogar para frente, mas num outro formato, que todo mundo está encaixadinho, sabendo como todo mundo joga. E os atletas entenderam, compraram a ideia, fiz um treinamento, apesar da informação ter vazado que eu jogaria dessa forma, mas a essência estava com a gente, não estava com as informações que as pessoas tinham. E nessa partindo, comungando dessa ideia, a gente procurou manter a calma, mantivemos a ideia inicial e o resultado aí, todo mundo acompanhando. Professor, a questão dessa vitória aí contra o Pelotas foi de extrema importância, tanto para o caso do senhor que estava chegando, assumindo o Esporte Clube São Luís, né, e também para o grupo. Né? E o senhor já percebeu que mudou o ambiente? Fica muito claro, o vestiário, se você me perguntou agora há pouco sobre o vestiário ele funciona muito em cima de resultado, positivo ou negativo. O positivo ele fica mais leve, mais tranquilo para trabalhar. Mas aí tem uma situação perigosa chamada zona de conforto. Aquilo que tem de bom para acontecer não acontece na zona de conforto, acontece fora dela. E aí cabe ao comando não permitir que essa zona de conforto aconteça. Então o ambiente está bacana, eu já gostaria de ter jogado semana passada já, sim, logo depois do jogo contra o Pelotas. Mas por outro lado foi possível também recuperar alguns atletas, desenvolver um conhecimento um pouco melhor em relação ao grupo que eu havia recebido. E a expectativa é de que a gente consiga sim fazer um segundo turno mais equilibrado, mais interessante. Ainda a nossa situação ela não é confortável, nós precisamos ter a consciência de que vamos ter que fazer muita força ainda, mas tem sim capacidade e potencial ali dentro para ser explorado. A gente mantém as ideias um pouco fora do padrão que está por aí, para que o atleta também não fique tão confortável naquela ideia de jogo e também possamos trazer para os adversários aquela dificuldade, para que o retorno seja um pouco mais interessante para a comunidade, para o clube e para nós profissionais. Trabalhar sob pressão não é muito legal, mas tem aquela historinha, né? Mar calmo não faz marujo bom, então você dá uma balançada aí também para todo mundo ficar esperto. Muito bem. Luciano, fala para o nosso telespectador aí que vocês conseguiram organizar um vestiário lá, como é que foi isso aí? Chico, você conhece os caminhos do 19 de outubro, né? Então a gente pegou um lado lá que tinha uns banheiros e umas salas grandes e transformamos em vestiário, sala de reuniões para a comissão técnica, para a diretoria, até para nós não atrapalhar o dia a dia do profissional, né? O profissional esse ano tem a Série D do Campeonato Brasileiro, tem outras competições para disputar, então fica complicado, 30, 40, 20, 30, 40 guris no início aí, dentro do mesmo vestiário. Então a gente está com um cantinho legal lá, simples, humilde, mas para início está bom. Muito bem. Professor Piccoli, a questão é a seguinte, esse grupo do São Luís aí, você encontrou algum jogador nesse grupo aí que você já conhecia? Que isso é importante, né? Já. O Michel trabalhou comigo, tinha trabalhado comigo em 2011 no Juventude, fomos campeões da Copa La Ciogini. O Tassi foi um jogador que eu subi no Juventude, em 2012, 13, não lembro.
Conhecia Carrilho, conhecia Silvio, não de trabalhar junto, mas contra. Conhecia o Everton, que tinha feito a final da Silverade do ano passado, diante do Pelotas contra o São José. Enfim, conhecia Lúcio, goleiro. Alguns atletas jogaram contra mim em São Paulo, Samuel, Matheus Totô. Então, já deu para identificar. Na hora que eu recebi o convite, eu fui dar uma olhadinha, eu falei, deixa eu dar uma analisada se dá para aceitar o desafio. E me faço frequentemente essa pergunta, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso levar para onde eu estou indo, que vá ajudar o clube. E para que eu possa ter esse discernimento, eu preciso entender quem faz parte do grupo. Então, encontrei um ambiente de trabalho interessante, uma comissão técnica que também me recebeu muito bem, viemos eu e o Fernando, e já encontramos um ambiente bacana, e que, de repente, os resultados vinham trazendo um pouquinho de desconfiança de um trabalho que já vem acontecendo no São Luís há algum tempo. Então, eu sou só uma espécie de organizador do processo todo e com a expectativa de fazer um grande campeonato ainda. Queria fazer mais uma pergunta. A questão do... É um detalhe muito importante para os clubes hoje encontrar um centroavante de ofício. E o senhor entende que o São Luís tem esse centroavante? Tem. O Michel é o artilheiro do campeonato, né? O que nós estamos fazendo com o Michel é colocando mais gente perto dele. Essa é uma ideia que eu tenho. Eu também vinha trabalhando com outros formatos táticos que vinham me incomodando, porque às vezes você isolava o atacante. Jogava com 3 atacantes, mas os 2 pontas tinham que baixar. A gente mudou a ideia aí para que ele também pudesse ter mais gente por perto e aí dividir um pouquinho a atenção, porque se a bola cair no pé dele, ele vai fazer. Aconteceu no jogo contra o Pelotas, de ele perder o pênalti e chegar no vestiário um pouquinho chateado. Eu falei, cara, a bola do jogo vai cair no seu pé de novo, porque você é o artilheiro. O terceiro gol, a bola caiu no pé dele de novo, e aí ele não perdoou. Então, a ideia de que se tem um artilheiro faz com que a gente consiga também organizar algo em torno dele. Não somente para ele, mas em torno dele. Colocar mais atletas que possam também atrair atenção e fazer gols também. Essa é a ideia. O Elias tem feito bons jogos sob meu comando. Isso também me agrada, porque eu gosto de jogadores rápidos, né? Isso é difícil. Como ex-zagueiro, eu sei o quanto é difícil correr atrás deles. Então eu penso que o São Luís tem. E tem também um reserva, porque o Matheus Totô é um jogador que eu conheci em São Paulo. Ele tem as ferramentas para jogar, caso a gente não tenha o Michel. Talvez não em igualdade, porque aí seria covardia, né? Ter alguém igual o Michel. Mas ele tem sim as condições, se a gente precisar dele, ele vai saber fazer. Muito bem. Luciano, tu quer fazer um convite aí para a comunidade de Juí, para apoiar o Sub-17 aí? Fica à vontade. Com certeza, peço apoio da nossa comunidade, que nos prestigie, apareça nos nossos treinos, né, para acompanhar nossos treinamentos, para ver se a gente surge um novo Elias. O Elias, um jogador da base, que decidiu praticamente nossa última partida. É um jogador criado no São Luís, voltou novamente para o clube. Então, acho que o segredo do clube é a base. Através da base, nós não vamos precisar contratar 20 e tantos jogadores durante o ano. Através de um trabalho de base, você pode minimizar bastante, ter uns jogadores. E agora, através de vários mecanismos de solidariedade, tanto da FIFA como da Lei Pelé, você consegue tirar frutos desses jogadores. A lei para o clube dentro de campo e futuramente em transações. Então, vale o registro, né? A gente registrar esses jogadores e a nossa comunidade nos apoiar. Peço ajuda de todos, né? Desde o Peneirão podem participar e olhar nossos treinamentos e acompanhar. Como o professor Pico falou, comunidade. Os nossos jogos da Sub-17 eram em torno de 400 a 500 pessoas. Então, tu não encontra em Série A do Campeonato Gaúcho muitos clubes. Então, a gente vê que no primeiro ano já foi assim e esperamos que siga para mais ainda, né? Esse segundo ano. Professor Piccoli, eu lhe deixo à vontade para que o senhor converse um pouco com o nosso torcedor. Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem para o nosso torcedor bem objetiva. Ninguém consegue fazer nada sozinho. A essência do futebol é o torcedor. Aquilo que nós estamos pensando para o São Luís, a razão é o torcedor. Então, que ele continue confiando. Fiquei muito feliz com a presença de público nos 2 jogos que eu comandei a equipe.
foi possível perceber o quanto realmente nós estamos representando uma comunidade, uma cidade, enfim, penso eu que até uma região. Então continue confiando, nós vamos procurar fazer o melhor e pode acreditar que o retorno vai ser um campeonato diferente para o São Luís. Muito bem, estamos chegando ao final então de mais um programa Gestão e Debate, e a direção da TV a Cabo de Juí agradece a presença desses dois desportistas e as portas estão abertas quando quiserem retornar, ou se não quiserem retornar eu vou convidar. E também vou conversar com vocês, com certeza, nos Jogos do São Luís. Uma boa noite.